pessoal! Hoje vamos continuar, na verdade, o nosso módulo 6, PDDE-SRM, e a gente vai continuar as nossas discussões sobre financiamento, adesão e gestão de recursos, né? Como vocês já sabem, eu sou a professora Lara, sou uma mulher branca, com cabelos louros, visto uma blusa preta com casaco rosa. E vamos continuar, então, as nossas discussões que a gente já empreendeu anteriormente na nossa primeira aula. Bom, o objetivo do nosso módulo aqui, gente, é, então, compreender as fontes e os mecanismos de financiamento da educação no país, na União, nos estados e nos municípios. A gente já conversou um pouco sobre isso, né, na nossa aula anterior, em que a gente discutiu especificamente os mecanismos de financiamento, a política de financiamento no Brasil, especialmente, né, a organizada pelo Fundeb e pelo FNDE. E hoje o nosso foco é olhar mais especificamente para um desses programas, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, na sua versão mais atualizada, que financia salas de recursos multifuncionais. Bom, para início de conversa, então, gente, eu trouxe alguns dados aqui para a gente mostrar para vocês um pouquinho sobre do último censo de 2024, né, organizado pelo site do Diversa, e também trouxe alguns materiais oficiais do MEC que eu vou mostrando para vocês ao longo dessa aula, certo? Então, em alguns momentos eu vou trazer prints de telas, prints de guias, né, que ajuda a gente a visualizar como que esse programa está sendo organizado e como que você que é gestor, gestora, também consegue acessar alguns desses espaços, compreender melhor algumas informações e também fazer alguns cadastros quando, né, for necessário. Bom, vamos recapitular um pouquinho onde é que a gente parou na nossa última aula. Bom, a gente discutiu, né, que a questão da educação no Brasil, gente, desde a nossa Constituição lá de 98 e também de 88, perdão, e também na nossa LDB lá de 96, que a educação no Brasil ela é considerada um direito, né, um direito de todos. Por isso que trago essa frase aqui para vocês, né, bastante conhecida, que educação é um direito e não é mercadoria. Bom, então o papel da União e do sistema educacional brasileiro, né, de acordo lá com o artigo 211 da Constituição, vai dizer que para garantir esse direito, então, à educação, o Estado, né, a União, ela precisa organizar o sistema federal de ensino e financiar também as instituições de ensino públicas e federais, a fim de garantir, então, a igualdade de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade de ensino. Nesse sentido, a União, então, ela vai exercer uma função redistributiva e também supletiva por meio da assistência técnica e financeira dos estados, municípios e Distrito Federal. Isso a gente já conversou na aula anterior, eu só estou recapitulando com vocês. Porque a gente fala muito, né, gente, sobre a política educacional, sobre o direito à educação, mas a gente tem que ter bastante ciência que sem dinheiro é muito complicado a gente garantir esses elementos. Então, a luta pelo financiamento da educação, pelo financiamento adequado, né, e para promover a equidade, né, numa sociedade, né, que principalmente a sociedade brasileira, que é permeada por muitas desigualdades sociais, né, é muito importante que a gente esteja sempre lutando pela ampliação do financiamento. Isso vocês devem estar escutando muito sobre isso muito recentemente, porque o novo PNE está sendo discutido, né, elaborado, né, em sua fase de finalização. Então, esse é um elemento que está muito em voga também, né? Bom, a gente discutiu também na aula anterior que o sistema de organização e de financiamento, né, do sistema educacional brasileiro é descentralizado e deve acontecer em regime de colaboração. O que isso significa, né? Significa que no período pós-ditadura empresarial militar, a gente tem uma reorganização que descentraliza, que dá mais autonomia para os estados e municípios, né, em que cada um deles precisa necessariamente investir uma porcentagem da sua receita de impostos,
né? E também o governo federal. Então, o governo federal ele vai ficar lá mais responsável pelo ensino superior e educação profissional. O governo estadual, né? Ele fica mais responsável, então, pelo ensino médio, pela supervisão dos sistemas de ensino e também na colaboração com os municípios na oferta do fundamental, principalmente no Fundamental 2, e o governo municipal fica mais centrado na educação infantil, né, e no ensino fundamental 1, e também precisa investir 25% dos impostos. A gente já discutiu, né, um pouco disso na semana anterior. Essa lógica da descentralização, gente, ela é interessante porque ela permite que os estados e municípios eles tenham mais autonomia na gestão desses recursos, inclusive a própria escola, com o programa Dinheiro Direto na Escola, que a gente vai discutir, mas, ao mesmo tempo, né, que isso acontece, né, que é um elemento de fortalecimento da gestão democrática, por outro lado, a gente precisa também entender que esse movimento de descentralização, ele também pode se desdobrar numa certa desresponsabilização do Estado, quando a responsabilidade pela qualidade acaba ficando muito por conta do município ou muito por conta do Estado. Isso é um perigo que muitas pesquisas vêm indicando para a gente, certo? Então, a gente tem sempre que pensar que a ideia da descentralização, ela caminha nesses dois movimentos, né, ao mesmo tempo, certo? Bom, a gente trouxe aqui para a gente perceber também, né, gente, que ao longo, né, dos últimos 10 anos, a gente estava sob vigência do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que foi estendido até 2025, e a gente tinha uma meta específica lá, que era a meta, né, que é a meta 4, que estava direcionada mais especificamente para a questão da educação especial. Então, a gente tinha lá universalizar para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, das salas de recursos multifuncionais, das classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Bom, e o que a gente tem, né? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela divulgou esse ano, né, um levantamento, né, sobre o desenvolvimento, né, dessas metas ao longo desse decênio, né? E o resultado não foi muito positivo, né? Na verdade, a gente tem a maior parte, né, do PNE, mais de 85%, né, das metas do PNE não foram atingidas, né, completamente. E uma delas é a meta 4 da educação especial. O que isso significa, né? Que durante esses 10 anos a gente tem um planejamento, a gente tem a implementação, né, de um conjunto de políticas que vinham sendo desenvolvidas, como a própria Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a implantação das salas de recursos multifuncionais, dentre outras, a própria elaboração da Lei Brasileira de Inclusão nesse meio tempo, né? E as metas que estavam colocadas, né, no sentido de garantir esse acesso, né, ao público-alvo da educação especial, né, não foi completamente garantido. Os estudos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação vem indicando que um dos principais elementos, né, que dificultou que isso acontecesse é justamente a questão do financiamento. Ou seja, a gente pode ter planejamentos muito bons, né, a gente pode ter políticas muito bem elaboradas, mas o atrelamento disso ao financiamento é essencial para que efetivamente a gente consiga, né, avançar e materializar, né, o que a gente tem planejado, o que a gente tem discutido, né, e garantir efetivamente aquele direito, né, que a gente começou conversando e que a gente discutiu bastante na última aula. Então, a gente tem colocado nos nossos documentos, né, na nossa legislação, que a educação é um direito, mas é um direito mesmo? É um direito para quem? Como é que eu garanto esse direito? Claro, gente, olha, eu estou partindo de uma perspectiva um pouquinho pessimista aqui, né? É claro que a gente avançou muito ao longo dos últimos anos, mas
né, quando a gente vai analisar efetivamente o cumprimento do planejamento, né, das metas que a gente coloca para um país no desenvolvimento da sua educação, a gente vai vendo que não apenas, né, para o público-alvo da educação especial, mas de forma geral, a gente não atingiu. Vivemos tempos muito complicados com descontinuamento de políticas, descontinuamento de financiamento, mas isso mais uma vez reforça, né, a relevância da gente estar sempre empreendendo lutas para garantir a ampliação dos recursos destinados para o campo da educação. Bom, aqui eu mostro para vocês, né, a gente tem aqui os dados, né, os microdados do Censo Escolar de 2024, ele foi organizado aqui pelo site do Diversa, e ele tem aqui, então, os números, né, referentes aos estudantes da educação especial matriculados no AEE, desde 2019 até 2024. A gente percebe, né, um aumento, né, que a gente sai lá de 19% mais ou menos para 41%, né? Ou seja, a gente dobra aí, né, mais ou menos o percentual, né, de alunos matriculados no AEE. Isso significa que a gente efetivamente avançou na oferta do AEE, né, no Brasil ao longo desse tempo. Mas esse desenvolvimento ainda está muito aquém das metas colocadas lá no nosso último Plano Nacional de Educação. Outro elemento aqui que eu trago para a gente pensar, né, são os dados, né, de 2014 até 2024, ou seja, nos últimos 10 anos, né, das escolas, né, de educação básica que possuem sala de recursos multifuncionais. A gente também tem um número que avança, né, de uma forma um pouco mais tímida do que o anterior, né, mas que sim, né, a gente vê um aumento. Lembrando que, assim, em 2014, né, a gente já tinha passado por um processo de expressivo aumento do número de salas de recursos multifuncionais, né, principalmente ali depois de 2008, 2009, né, com a implementação da política de 2008, né? Então, aqui em 2014, a gente já tem um número maior e ele vai, né, crescendo aí, digamos, de uma forma um pouco mais tímida, né, ao longo desse tempo. A gente percebe que esse número de sala de recursos, ele não acompanha, né, proporcionalmente o número de alunos matriculados no AEE também, né? Isso são questões, né, para a gente refletir, para a gente pensar e analisar, né, mais, né, detalhadamente quando a gente olha esses dados também, certo? Mas eu estou apenas pensando algumas impressões, né, aqui para a gente problematizar, né? Bom, e aí, uma provocação que eu coloco para vocês agora e vou retomá-la no final, tá? O problema que a gente tem é a falta de recursos, gente, ou a gestão adequada? Quando o assunto é inclusão, falta recurso? Eu faço essa pergunta para vocês porque o tempo todo a gente, quando vai discutir política de educação, quando a gente vai discutir financiamento da educação, às vezes existe um discurso que vai reforçando que o problema não é a falta de recursos, o problema é a gestão. O problema é não ter uma gestão eficiente. É claro, é óbvio, gente, que a gente está aqui no curso de gestores querendo aprimorar, avançar, se atualizar, né, em relação a isso. Mas é muito perigoso, né, a gente entender também que os problemas educacionais são apenas, né, problemas sobre a eficiência de como eu estou gerindo a minha escola. Né? Porque, como eu mostrei anteriormente nos dados, né, e como os dados, se a gente for olhar também, né, do financiamento da educação no Brasil nas últimas décadas, a gente vai percebendo que a gente tem o fortalecimento, mas que, novamente, está muito aquém do que está colocado. Será que a gente não atinge as metas porque falta financiamento ou porque falta gestão adequada? Né? Então, a gente tem sempre que pensar, né, repito, né, reforço, que a gente tem sim que aprimorar os elementos de gestão, a gente tem que estar antenado em relação a essas questões, mas, né, sem desconsiderar que a luta por um financiamento adequado, ela também é muito importante.
Então, quando eu falo especificamente da inclusão, falta recurso, né? E aí eu coloco essa questão para vocês mesmos, né? Essa aula vai ficar gravada. E para provocar, para que vocês discutam lá no... vamos abrir um fórum, né? Para a gente discutir um pouquinho sobre coisas mais específicas lá do PDDE que a gente vai discutir daqui a pouco, mas também sobre esses elementos aqui que estão relacionados, na verdade, também com o dinheiro que chega lá dentro da escola para vocês fazerem a gestão. Bom, como a gente comentou na aula passada e como eu já rememorei aqui para vocês, a gente tem, né, no Brasil, principalmente essas duas formas de financiamento, né? O programa do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, né? Que é esse fundo, são vários fundos, na verdade, que articulam aqueles percentuais dos impostos dos municípios, estados e do governo federal, que eu comentei anteriormente. E a gente tem também o FNDE, em que a gente vai ter efetivamente o valor do salário educação, né, que é uma alíquota ali das contribuições sociais das empresas, né, que vai diretamente para esse fundo, né, e que vai, na verdade, organizar um conjunto de programas educacionais que a gente tem aqui no Brasil. Bom, quais são esses programas geridos pelo FNDE? Né? A gente tem vários, né? Então, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o Programa Brasil Alfabetizado, o Programa do Livro Didático e o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Estou passando mais rapidinho porque a gente já conversou um pouco sobre isso na aula anterior. Bom, vamos então para o nosso foco, que é o PDDE. O PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, gente, ele materializa aquilo que a gente estava comentando antes sobre a descentralização, né? Porque ele é um programa, né, que efetivamente eu vou estar falando do dinheiro que vai chegar lá na escola. Então, não é um dinheiro que chega na secretaria, né, ou para o município, efetivamente, para o estado, mas é um dinheiro que vai chegar para a gestão especificamente lá da escola, né? Qual que é o objetivo disso, né? É o promover a autonomia e a autogestão lá da escola. É claro que existem regras para a utilização desse recurso, mas é um dinheiro em que a escola, então, ela tem autonomia para gerir, né? Nessa lógica descentralizada. O objetivo disso, então, é a manutenção e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola. Porque na lógica da gestão democrática, na lógica da gestão descentralizada, a gente entende que melhor que a própria escola e que a própria gestão da escola para entender os seus principais desafios, não existe, né, gente? Então, a escola, efetivamente, ela consegue entender melhor, né, as suas demandas, né, do que um órgão externo. Então, a lógica desse programa é isso. Só que, junto com isso, vem todos os elementos burocratizantes de um processo de fazer a gestão financeira. Bom, o PDDE, gente, ele existe há bastante tempo, ele não é uma coisa nova, ele foi criado lá em 95, né? E atualmente, claro, que ele ganhou novos contornos, também ampliou o financiamento e a gente tem, né, uma resolução específica, a mais atual, né, é de setembro de 2021. Nessa resolução, a gente vai ter uma destinação anual de recursos financeiros em caráter suplementar que vai ser repassada às entidades, então, participantes. Então, o PDDE, gente, é importante lembrar isso. Ele é um programa que o dinheiro vai diretamente para a escola, mas esse dinheiro é suplementar. Esse dinheiro não significa o total do financiamento da educação, certo? Esse é o dinheiro que chega na escola especificamente. Bom, qual que é o público, então, do PDDE? São as escolas públicas, né, da educação básica, as escolas especializadas ou escolas especiais, as escolas também privadas de educação especial que não possuem fins lucrativos e também o sistema UAB que oferte formação continuada. Então, todos esses tipos de instituições podem receber o programa Dinheiro Direto na Escola. Atualmente, né, o programa atende mais de 123 mil escolas, 37 milhões de estudantes e tem um repasse médio anual de 2,3 bilhões, né?
os recursos, né, eles são transferidos de acordo com o número de alunos, que é de acordo com o censo escolar do ano anterior do repasse. O que é importante, né? O PDDE, a escola ela precisa ter participado do censo e ela precisa também estar em dia, né, com as suas... com a sua... Me faltou agora a palavra aqui, gente. Com o seu cadastro, né, também junto ao MEC. Bom, o que são permitidos nesse gasto aqui do PDDE, que a gente chama de PDDE básico, que é esse que a maior parte das escolas ela pode receber? A gente pode ter planejamento e implementação de projeto pedagógico, reparo, conserto de prédio e dependência, compra de material escolar, de móveis, eu posso comprar um data show, posso comprar uma televisão, uma impressora, um bebedouro, né? Desde que eu entenda que essa é uma prioridade ali na minha escola, né? O que eu não posso? Eu não posso remunerar um professor, um funcionário, não posso fazer custo de festa, comemoração, evento social, não posso utilizar para pagar energia elétrica, nem internet, nem água, nem quitação de impostos, nem combustível, né? E nada desse tipo, né? Então, o PDDE, gente, ele tem esse apoio mais suplementar mesmo, né, em que vai me permitir, por exemplo, né, aqui trago até um print do guia de utilização do PDDE, que eu vou deixar lá para vocês também, para vocês verem, tem muitos detalhezinhos, né, que é para a gente entender melhor com o que a gente pode utilizar esse recurso, que nem é tanto recurso assim também, né? Mas eu posso, por exemplo, consertar um forro, né, um telhado da minha escola que se danificou, mas eu não posso fazer o telhado completamente, né? Então, pequenos reparos eu consigo fazer com esse recurso, mas eu não posso fazer uma obra, eu não posso construir uma sala, por exemplo. Mas eu posso consertar uma parede, posso pintar uma parede, né? Eu não posso fazer todo o encanamento da escola, mas eu posso trocar um cano ou algumas coisas, né, alguma coisa que estragou na escola, né? Então, é importante, né, a gente ter sempre em mente esses elementos, né, que nos permitem aqui no PDDE. Bom, mas então, mostrei esse quadrinho para vocês também na aula anterior, que é sobre a quantidade de recurso, né, que chega lá com o PDDE. Eu tenho lá variados, esse recurso recentemente ele foi atualizado, né? Eu tenho tipos de escola, então eu tenho um valor básico, né? Que uma escola urbana, por exemplo, recebe, que é de R$ 1.850, e a rural, que teve uma ampliação, que é de R$ 3.700, né? As escolas privadas de educação especial e bilíngue de surdos, elas recebem, né, um montante de R$ 1.950. Bom, então eu tenho esse valor básico, mas ele também é acrescido de um valor per capita por aluno, né? E aí a gente vai ter diferenças, né? Se eu estou falando de uma escola pública com a unidade executora, né, eu vou ter um valor de R$ 20 por aluno a mais, né? Sem a UX, R$ 40, né? Alunos da escola rural, né, com o UX 60 e assim por diante. Então eu vou ter diferenças nesse per capita, né, que a escola recebe, né, aí também. Então, lembrando que esse número está sempre relacionado com o censo do ano anterior também, gente. Bom, vamos lá. Esse é o PDDE básico, que é esse PDDE que as escolas que participam do censo e estão cadastradas, né, estão em dia com o seu cadastro, podem receber, né, do MEC. Bom, com esse recurso do FNDE. Mas bem, isso a gente chama de PDDE básico, né? Que é o PDDE que tem como objetivo apoiar pequenas melhorias na infraestrutura, né, física, questões pedagógicas, administrativas, né, e permite essa autonomia e gestão participativa. Lembrando que esse recurso, gente, eu estou falando, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, né? Mas claro que a gente está pensando no movimento em que é o conselho da escola, né, de forma, né, como um espaço de gestão democrática que tem que pensar, né, efetivamente quais são as prioridades, né, daquela escola. Não é uma decisão apenas do gestor, da gestora da escola. Bom,
Além do PDDE básico, gente, a gente também tem as ações integradas do PDDE básico, né? Que são programas complementares que são vinculados ao PDDE básico, que vão ser destinados para atender demandas mais específicas da escola. E aí a gente vai ter, né, demandas como acessibilidade, como tecnologia, né, como questões mais relacionadas com infraestrutura básica também, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, no rol dessas ações integradas, né, o que a escola precisa de ter para aderir a essas ações integradas, né? Elas precisam ter mais de 50 alunos, né? Está naquele rol, né, de ser uma escola pública ou, né, aquele conjunto, né, de escolas que é público, né, do PDDE. E aí, para o caso dessas ações integradas, o recurso ele só vai poder ser utilizado nas ações daquele programa específico. Vamos entender o que é isso. A gente tem, esse aqui é o print lá da página do PDDE interativo, né? Então, eu tenho vários programas integrados aqui. Eu tenho a educação conectada, eu tenho, que hoje todas as escolas possuem, né, praticamente, o ensino médio mais, eu tenho educação em família, eu tenho o Brasil Escola, primeira infância, né, o programa do livro didático, e eu tenho lá o programa Escola Acessível e o programa Sala de Recursos. Eles são programas integrados, né, ou seja, eu tenho o PDDE básico, né? E além do PDDE básico, eu tenho esses programas integrados. Esses programas integrados, a escola, gente, ela vai poder se cadastrar, pleitear, né, esses programas ou não, né? E aí, cada programa desses, né, eles são regidos pela lógica do PDDE, né, na prestação de contas, na organização, né, do programa como um todo, né, mas cada uma desses programas integrados tem resoluções específicas que precisam ser seguidas, né, e também tem áreas prioritárias, escolas, né, que são elegíveis ou não para cada um desses programas. Bom, então a gente tem lá, né, o PDDE básico, ele vai ter 3 pilares principais hoje, tá? Porque ao longo dos últimos 5 anos, assim, a gente já teve algumas mudanças, né? Bom, hoje a gente tem o PDDE qualidade. Esse PDDE qualidade, ele é gerido pela SEB, que é a Secretaria de Educação Básica do MEC. A gente tem também o PDDE Equidade, que é o PDDE, a proposta mais recente, né, que articula algum desses programas integrados, que é gerido, então, pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECADI, certo? Então, a gente tem, né, basicamente, essas três frentes do PDDE. Então, isso significa, gente, que a escola ela pode receber o PDDE básico e ela também pode receber recursos desses essas outras ações que estão parte do PDDE qualidade ou do PDDE equidade. Bom, nós vamos dar um enfoque agora ao PDDE equidade, que é aonde está o PDDE SRM, que é o nosso objetivo de discutir aqui, certo? Bom, então, o PDDE Equidade, gente, né, dentro, né, é um programa, né, que foi lançado mais recentemente e ele engloba 3 frentes. O PDDE Sala de Recursos Multifuncionais, que é esse que a gente vai discutir, ele é focado no apoio à educação especial inclusiva. A gente vai ter também o PDDE Água, né, esgotamento sanitário, infraestrutura nas escolas do campo, indígenas e quilombolas, que é voltado para a melhoria estrutural das escolas do campo, indígenas e quilombolas. E a gente vai ter o PDDE Diversidades, né, que está mais voltado para a implementação de diretrizes curriculares, né, em algumas linhas temáticas, né, e uma dessas linhas temáticas, inclusive, novamente, a educação especial, né, mas aí a gente também vai ter a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação para as relações étnico-raciais, a educação bilíngue de surdos e a educação de jovens e adultos, certo? Então, o PDDE Equidade, gente,
ele está, né, colocado lá na resolução, ele está disposto na resolução 17, de 15 de agosto de 2024, ou seja, ele é bem recente, é do ano passado. E nessa resolução a gente vai ter essas diretrizes, objetivos e beneficiários do programa Dinheiro Direto na Escola Equidade, né? E esse PDDE, ele, como eu disse antes, ele segue o modelo operacional e regulamentar, né, do PDDE geral, mas ele tem a sua resolução lá específica, certo? Bom, mais recentemente o PDDE Equidade lançou inclusive o seu próprio espaço, né, o site, né, que é esse aqui que eu também printei a tela para vocês e que também vou encaminhar lá no Moodle o link para vocês poderem, né, ver como é que ele funciona por dentro, tá? Então a gente tem lá, né, nesse site todas as apresentações sobre o que é o PDDE Equidade, a quem se destina, né, quem é a unidade responsável, né, e como que eu posso, né, entender e também pleitear esse programa, tá? Bom, e aí eu tenho o conjunto de documentos ali também. Então, o PDDE Equidade, gente, ele é um programa que agregador, né, vamos dizer assim, que tem como objetivo reduzir as desigualdades, né, e as abordagens de temáticas que visam também o exercício de uma educação mais equânime. Então, a gente está olhando principalmente, né, para a promoção da equidade, para a promoção do direito à educação, que a gente disse lá no início, que está lá previsto na nossa Constituição. Então, esse PDDE Equidade, ele tem como objetivo principal olhar para essas principais frentes, né, neste momento agora, certo? Bom, o PDDE Equidade, ele, assim como o PDDE Básico, o PDDE Qualidade, ele é um recurso suplementar, né? Ou seja, ele não é o total dos recursos que a escola recebe. Ele é um recurso que vem suplementar aqueles elementos ali. E o propósito dele, então, é aprimorar as condições de oferta, de infraestrutura física e pedagógica das escolas para garantir, então, o direito à educação a todos os estudantes, promovendo a equidade e a superação das desigualdades educacionais, reconhecendo as diversidades e assegurando a inclusão no ambiente escolar. Com essa proposta da inclusão, especificamente, né, é que a gente tem o PDDE-CRM e também a questão da educação especial, né, colocada, né, como parte ali do PDDE Diversidade. Bom, agora vamos olhar para especificamente o PDDE Sala de Recursos Multifuncionais, que faz parte, então, do PDDE Equidade. O PDDE Sala de Recursos Multifuncionais, gente, então, ele é um subprograma do PDDE e ele vai ser destinado, né, especialmente para as escolas que já possuem a sala de recursos implantada e registrada no censo escolar, né? Então, é aquela escola que já possui sala de recursos, né, que vai estar apta, né, a participar desse programa do PDDE Sala de Recursos Multifuncionais, né? Então, o orçamento previsto aqui para 2025, né, de acordo com o site, né, do PDDE Equidade, é de 201 milhões, né, beneficiando cerca de 6.713 escolas. Bom, esse programa, gente, ele vai ter alguns critérios de elegibilidade. A minha escola pode participar? Depende, né? Eu preciso entender se eu estou dentro desses critérios de elegibilidade e também de priorização. Aqui eu trago para vocês, né, um quadrinho que está lá nessa resolução, que é um anexo dessa resolução, que vai trazer para a gente esses critérios de elegibilidade. Bom, então, para participar do PDDE-CRM, a instituição precisa ter declarado no censo escolar do ano anterior, né, do repasse dos recursos, né, estar ativa, né, com a matrícula, funcionar num prédio próprio, possuir uma unidade executora própria, né, a UEX, que a gente discutiu, né, também um pouquinho na aula anterior, que é aquela unidade jurídica, né, então, que recebe os recursos,
tenham matrícula de estudantes, né, do público da educação especial e da educação bilíngue ou da educação bilíngue de surdos, né? Então, precisa de ter a matrícula desses estudantes nessa escola para participar do PDD-SRM. Declarar no processo de adesão que a escola possui um espaço físico adequado, né, para manutenção e utilização dos materiais pedagógicos e equipamentos, prioritariamente as salas de recursos multifuncionais. E contém também a presença de, no mínimo, um profissional de formação continuada em educação especial para organizar o atendimento educacional especializado na referida unidade escolar, né? Então, quando a escola vai tentar fazer a adesão, ela precisa indicar que possui o espaço adequado ali, gente, né, para acontecer, né, prioritariamente a sala de recursos multifuncionais, para que o AEE possa acontecer. E além disso, né, essa resolução ela exige que eu tenha então o profissional, né, que tem uma formação inicial em educação especial ou uma formação continuada em educação especial que possa trabalhar então nessa sala de recursos, né? Então, esses são critérios que tornam a minha instituição elegível, né, aqui para eu participar do PDDE-SRM, né? E existem também alguns critérios de priorização. O que é? Eu vou dar prioridade para qual escola, né? Para a escola que não tenha sido beneficiada num ciclo anterior, né? Que tenham um maior número de matrícula de estudantes público-alvo da educação especial, a escola que tem mais, ela é uma prioridade, e que tenham também um número de matrículas que se enquadrem nos critérios de interseccionalidade entre as diferentes etapas e modalidades de ensino, né? Então, eu tenho lá, né, as modalidades, né, a própria educação especial como modalidade, o EJA, né, entre outros, e eu tenho as etapas de ensino. Então, que eu também tenho um maior número de matrículas, né, entre níveis, né, etapas, né, e modalidades educacionais. Isso também é um critério que prioriza, né, então, a minha instituição em relação às outras, né? Bom, mas e aí, como é que eu vou saber se a minha instituição ela vai entrar nesse rol, né? Primeiro, né, se ela tiver esses critérios de elegibilidade, né, gente? Mas o que vai acontecer? O processo de adesão do PDD-SRM, ele é realizado em duas etapas. Primeiro, é a etapa em que as unidades executoras que representam as escolas, né, elas são indicadas pela SECADI, né, por meio do preenchimento da adesão no sistema lá do PDD Equidade, né? Então, primeiro, né, as escolas elas são indicadas, né, pela SECADI e aí elas precisam fazer o preenchimento de adesão lá naquele site do PDD Equidade. E depois a gente também precisa da adesão pelas secretarias municipais, estadual e distrital de educação, né, que aí são as entidades executoras, que é diferente da unidade executora, por meio do sistema do PDD Equidade, lá no site também, que vão pactuar a responsabilidade para apoiar as unidades executoras que foram indicadas lá pela SECADI. Né? Então, lá no site do PDDE Equidade, a gente vai ter uma lista de escolas em cada ciclo em que ele é ofertado, né? E que se enquadram, que são indicadas e que podem aderir, né? Se essa escola está indicada, ela vai então fazer a sua adesão lá no preenchimento no sistema do PDDE Equidade, né? E depois disso, a gente também vai precisar dessa pactuação, né, com as secretarias municipais, que é um segundo passo dessa adesão, certo? Bom, então, são passos aí para adesão do PDD Equidade, e esse aqui é um print, novamente, de um dos guias, né, de acesso lá do PDD-SRM, né? Então, caso a entidade executora possua escolas listadas, ou seja, lá o meu município, ele tem escolas que estão listadas lá no site a receberem os recursos do PDD Equidade. Lá no site, gente, lá no final tem as escolas elegíveis, né? Você clica lá e abre uma planilha do Excel em que as escolas elegíveis, né, de cada município, elas estão colocadas lá,
né? E aí, você vai entrar, então, num cadastro, né? E aí, tem esse passo a passo também lá no site, né? Você vai acessar depois, vai fazer seu cadastro, vai acessar o sistema do PDD Equidade, né? E aí a gente tem um link específico também. Vai preencher o cadastro completo lá no sistema como um novo usuário, vai validar as informações e vai assinar um termo de adesão para finalizar esse processo. E nesse termo de adesão, você tem que confirmar aqueles elementos que a gente estava discutindo anteriormente, que é estar num espaço próprio, ter um profissional à disposição, né, que tenha formação específica em educação especial, né, ter o espaço para sala de recurso, né, dentre outras questões. Bom, e, além disso, quando eu vou fazer lá o meu cadastro, né, essa adesão, eu também preciso prever um plano de atendimento. O que é isso, né? Bom, eu preciso elaborar um plano de atendimento, que é o registro dos materiais pedagógicos, que é o quê? Os equipamentos multifuncionais, as tecnologias assistivas, né, que precisam ser adquiridos pela minha escola. Como é que eu vou fazer isso, gente? Isso tem que estar em consonância com o meu plano de educação especializado, com o meu PAEE, né? Que eu tenho lá, em que os meus estudantes, né? Eles que estão matriculados lá na minha escola, eles desenvolvem lá na sala de recursos, né? Então, não é para eu listar aleatoriamente, obviamente, né, esses materiais, mas eu preciso entender, bom, se eu tenho esse conjunto, esse perfil de público-alvo de educação especial, quais são os materiais que eu não tenho e que eu preciso adquirir, né, para melhorar o desenvolvimento, o processo pedagógico que eu tenho ali no AEE. Né? Então, eu preciso articular esses dois movimentos e demonstrar isso aqui no meu plano de atendimento, né? Então, tem que deixar isso articulado. Bom, então, nesse plano de atendimento, quando você fizer adesão lá no sistema, vai aparecer lá a seleção desses itens. Então, você vai fazer essa seleção desses itens em consonância com, né, o seu PAEE lá da sua escola, certo? E lembrando também, gente, que esse plano de atendimento, o que é, né? Qual que é a proposta, né, de todos os recursos do PDD e também aqui. Eu preciso pensar em como é que eu vou organizar esses materiais, porque veja, é um recurso que vem especificamente para isso. Preciso ter muita seriedade, né, em quais são esses equipamentos, né? Como que eu vou utilizar esse recurso aqui na minha escola, né? Então, eu tenho que fazer isso de uma forma da mais adequada, ética e transparente possível. Então, o ideal é que eu chame, então, os meus profissionais da sala de recursos, os meus professores, que eu consiga trazer esse planejamento e discutir juntamente com a minha equipe o que é prioridade, porque o dinheiro também não dá para tudo, né? Então, eu tenho que pensar qual é a prioridade na aquisição desses equipamentos, né? E a partir, então, dessa discussão, desse diálogo democrático com a minha equipe, né, fazer esse planejamento do que eu preciso, né, que vai estar ali no meu plano de atendimento, né? Bom, então, a gente tem que lembrar, né, sempre, né, gente, nesse processo todo, que apesar de ser um processo lá no sistema bastante burocrático, né, quer dizer, não é tão bastante burocrático porque não é um processo tão complexo, né, esses sistemas estão se tornando bem intuitivos, né? Mas que eu tenho que, antes de ir lá no meu sistema, colocar esses elementos, pensar nos processos de gestão participativa, de gestão democrática, para tomar essas decisões, certo? E lembrar sempre que aquelas regras que eu já utilizo na minha escola, né, para a execução dos recursos do PDDE, elas também são válidas quando eu estou falando do PDDE Equidade, mais especificamente do PDDE SRM, né? Porque fazem parte, né? Bom, lembrando então, né, que a gente precisa de ter esse profissional com formação inicial continuada na educação especial, né? Para pensar esse plano de atendimento, né?
como um instrumento que qualifique e aprimora o atendimento educacional especializado, né, para traduzir de forma mais correta, né, as demandas dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, e lembrar e também indicar o que são esses itens financiáveis, né? Aqui eu trago para vocês um print de outro guia, são vários guias, né, gente? Mas a gente tem 2 principais, tá? Que vão dizer o que são esses itens financiáveis aqui para o PDD-SRM, né? Então, o que a gente pode ter, né? Material pedagógico, por exemplo. Eu posso ter materiais pedagógicos acessíveis, né, tátil, em braille, em libras. Eu posso ter quadros interativos, né, digitais, magnéticos, adesivos. Eu posso ter livros magnéticos, né, com noções de matemática, habilidades sociais, né, geográficas. Eu posso ter softwares e aplicativos educacionais acessíveis. Eu posso ter recursos para produção de materiais em braille, como uma impressora em braille, por exemplo, né? Eu posso ter equipamentos de tecnologia assistiva, como teclados adaptados, como acionadores, mobiliário também acessível, né? Mesas reguláveis, cadeiras adaptáveis. Eu posso ter materiais para comunicação alternativa, como pranchas de comunicação, software de símbolos, né? Equipamentos também para compor estúdio para produção de materiais bilíngues, né? Com fundo chroma key, com luminária refletora para gravação, com filmadora. Então, esses são alguns, né, dos materiais em que eu posso, né, comprar com os recursos do PDDE-SRM, né? Mas lembrando sempre, né, gente, que eu preciso, né, planejar como é que eu vou usar esses materiais, porque se eu levanto o que eu preciso desses materiais com a minha equipe, coloco ele lá no meu planejamento da minha demanda, mas eu não planejo como é que eu vou utilizar eles, né, eu posso, né, não estar utilizando da forma mais proveitosa possível, adequada e ética, né, esses recursos para o desenvolvimento lá do AEE na sala de recursos, certo? Bom, aqui a gente vai ter também quais são esses valores de referência, então, para o PDDE Equidade, tá, gente? O PDDE SRM, né? Se a escola, então, ela tem até 50 alunos, que é público-alvo da educação especial, ela vai receber R$30 mil. Esse valor, as escolas que receberam esse valor esse ano, né, parece que teve, isso não está colocado efetivamente numa resolução, mas teve um reajuste, né, e as escolas estão recebendo cerca de R$32, R$35 mil, né? Se você tem de 51 a 150 alunos, você recebe 35 e acima de 151 alunos, R$45 mil. Então, esse é o valor, né, do PDDE que você recebe ali, né, naquele, é o valor, né, da sua adesão, né, do planejamento nesse ciclo, né? Como é que funciona a distribuição desse recurso, então, lá para a escola, tá? 80% do recurso, né, ele vai ter que ser utilizado na despesa de capital e 20% vai estar na despesa de custeio, né? Isso vai ser calculado também a partir do número de matrículas elegíveis, né, para cada, né, programa na unidade educacional e de acordo sempre com o censo lá, né, do ano anterior. O que é isso que a gente chama de item de custeio capital, gente? O item de custeio é a mesma lógica lá do PDDE. O item de custeio, né, são aquelas despesas do dia a dia, né, que são necessárias para manter a escola funcionando, né? Então, a gente tem materiais, desde material de limpeza, de escritório, né, de terceiros, né? E a gente vai ter também os itens de capital. O item de capital é aquilo que vai ampliar, digamos assim, o patrimônio da escola efetivamente, né? Então, eles são investimentos ali efetivamente. Então, quando eu compro um equipamento, um computador, uma impressora, um projetor, um mobiliário, né, as mesas, as cadeiras, livros, né, isso a gente entende então como, né, itens de custeio e capital. O interessante
dessa proposta, né, é que dentro do sistema mesmo, ele já vai te dizendo o que é recurso de custeio de capital, no caso do PDD Equidade. Isso facilita bastante também na hora de fazer esse planejamento dos recursos. E lembrando, então, que 80%, né, é despesa de capital, ou seja, é na aquisição desses investimentos, desses equipamentos lá para a sala de recursos multifuncionais lá da minha escola, né? Bom, então, como a gente já disse, a gente pode estar falando aí de materiais pedagógicos, de cadeiras de rodas, de bebedouros acessíveis, produtos de tecnologia assistiva, aquisição de equipamentos e materiais para o atendimento educacional especializado e também para a educação bilíngue de surdos, né? Então, esses são gastos elegíveis, né, de custeio e capital lá para a minha instituição e a maioria, 80%, então, de capital, né? Bom, até aqui a gente falou sobre o PDDE Equidade na sua versão PDDE SRM, que tem como objetivo financiar, equipar, ampliar, né, as salas de recursos multifuncionais das escolas, certo? Então, ponto. Além disso, gente, a gente tem também dentro do PDDE Equidade, a gente tem o PDDE Diversidades, né? Que também, o PDDE Diversidades, ele vai ter um enfoque que não é só na educação especial, né? O PDDE Diversidades, ele vai estar tratando diversos temas, né? E o PDDE Diversidades, ele vai estar mais, né, centrado na questão, né, da questão da acessibilidade curricular, né? Então, os itens financiáveis aí, eles também vão ser alguns materiais pedagógicos, algumas tecnologias assistivas, né? Materiais específicos para estudantes com deficiências, né, transtornos e superdotações, né? E os itens financiáveis, eles também vão poder ser os livros em braille, livros de dispositivos de tecnologias, mesas ajustáveis, né, dentre outros elementos, né? Então, o PDDE Diversidade, que é outro programa, né, dentro do PDDE Equidade, ele também tem uma parcelinha ali, né, que pode ser utilizada com recursos para a educação especial, ok? Só para a gente saber que existe também essa possibilidade, certo? Bom, então quais são os valores de referência aqui, gente? O PDDE Diversidade, né, ele vai ter ali, então, na sua faixa ali para a educação especial, ele tem um valor anual por escola, que é um valor fixo, e também tem um valor por estudante público-alvo, né? Que é um valor, então, que assim como o PDDE básico, ele vai mudar ali. Bom, então de quanto que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando desse valor de R$ 1.850 e o valor per capita, né? Então, a gente tem esse valor fixo, né? E um valor per capita, né? De R$ 20, né? Para cada aluno, certo? E o teto, né, gente, do valor do PDDE Diversidade, ele é de R$ 3.700. Então, se a escola chegar em quase R$ 3.700, com o valor, né, dos estudantes, ela vai ganhar esse valor. Mas se ultrapassar, ela continua ganhando R$ 3.700. Esse é o teto. Bom, então, gente, esses valores aí do PDDE Equidade e Diversidades, né, ele está colocado lá na resolução de 2024, né, que a gente conversou, e lá no artigo 9º vai estar escrito que os valores a serem repassados para cada unidade escolar no âmbito do PDDE Diversidade, ele também tem que ser utilizado na proporção de 20%, né, de capital e 80% na categoria de custeio, ou seja, ele inverte um pouco, né, o que estava colocado lá no PDDE SRM, né? E ele vai ser calculado nesse valor fixo e nesse valor, então, per capita, efetivamente, como eu acabei de dizer para vocês, né? Bom, então ali a gente tem alguns exemplos que são colocados lá na nossa cartilha, né, no nosso guia, né?
Bom, se uma escola aderiu ao PDDE Diversidade, né, Educação Bilíngue de Surdos, tem 200 estudantes público-alvo, o cálculo vai ser o quê? Eu tenho o valor, né, de referência, o valor fixo, mais, né, o valor per capita de estudantes público-alvo, né, via PDDE. Então, eu tenho 1.850 mais 20 vezes 200, e aí eu teria 5.850. Mas o teto é 3.700, então eu vou receber o quê? 3.700, né? Se nesse cálculo, né, como é o exemplo 2, eu chegasse em 3.450, eu ia receber esse valor integralmente, então, certo? Bom, e aí, gente, os procedimentos, né, para aquisição desses materiais, desses bens, as contratações desses serviços, dos recursos do PDDE, das ações integradas, né, eles sempre vão seguir a resolução mais recente, né, do FNDE em relação ao PDDE, que é a resolução de 2021. Então, sempre vai ser do mesmo jeito, né? Como é que eu vou adquirir esses equipamentos, como é que eu vou contratar esses serviços? Primeiro, né, que é da mesma forma como já acontece com o PDDE básico nas escolas, né, que os gestores já estão operando, né, há um tempo. Então, primeiro, eu tenho que fazer o levantamento e seleção das minhas necessidades prioritárias. Eu faço isso nos meus espaços de gestão democrática lá dentro da minha escola. Eu posso fazer isso em reunião com os meus professores, em assembleias, especialmente no conselho, né, no conselho escolar, ou também nas associações de pais e mestres. Bom, eu tenho um segundo passo, que é a realização das pesquisas de preço. Bom, agora eu tenho minha prioridade, agora eu vou fazer minha pesquisa de preço, né? Eu preciso de pelo menos 3 orçamentos, né? Mais recentemente, né, acho que uns 2 anos, um pouquinho mais, a gente já pode fazer a pesquisa de preço considerando alguns valores da internet também. Mas é para priorizar, né, os orçamentos que eu tenho na minha cidade. É quando eu não posso fazer, quando eu tenho uma justificativa efetivamente para eu fazer um orçamento via internet, que eu posso fazer esse orçamento via internet também, né? Mas um dos elementos, né, do financiamento do PDDE também é incentivar o próprio desenvolvimento econômico dos municípios, né, das regiões, né? Então, faz sentido que a gente utilize o recurso na própria cidade. Bom, mas isso tem sido até flexibilizado. Bom, fechei o parêntese, vamos lá. Preciso fazer essa pesquisa de preço, preciso de 3 orçamentos, né? E aí eu tenho que escolher a minha melhor proposta. A minha melhor proposta não necessariamente é a proposta mais barata. Eu preciso observar vários elementos, como o tempo de entrega, a qualidade do material, né, que eu estou pedindo, né? Se eu vou comprar um material, mas ele não chega a tempo da minha proposta, não adianta, ele não é a melhor proposta para mim, né? Se eu vou comprar um material que não é durável, né, também não é a melhor proposta para mim. Então, eu posso observar vários desses elementos quando eu vou fazer a contratação. Quando eu vou escolher essa melhor proposta, mas eu preciso sempre justificar adequadamente isso e sempre, né, ter tudo muito registrado, né? Eu preciso de ter esse orçamento detalhado, eu preciso de ter esses materiais, né, para prestação de contas, né? Isso realmente é um elemento burocrático que, quando a gente utiliza recursos públicos, eles são necessários, né, gente? É chato, dá um trabalhão, a gente sabe, né? Muitas vezes o gestor desanima de fazer determinadas coisas pela burocracia que existe, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que a gente está utilizando recurso público, né? Então, a gente precisa, né, ter muita seriedade como a gente usa esse recurso público, né? E também dar visibilidade sobre como a gente está fazendo isso. Então, se eu tenho 3 orçamentos, determinei e escolhi determinado orçamento porque é a melhor proposta, então, para o que eu estou colocando, para a minha intenção, para o planejamento lá da minha escola, né? Então, eu preciso publicizar isso também para a minha escola, eu preciso colocar isso lá, que seja no site, na rede social, na quadro, né? Eu tenho que
socializar essas escolhas, esses processos também com a minha comunidade, né? Eu tenho que fazer isso junto e dar também transparência, visibilidade, né, para como eu estou gerindo o recurso público. A escola não é do gestor, a escola não é da equipe gestora e ela é financiada publicamente. Então, a gente precisa estar dando esse retorno, né? Tá pensando junto à utilização desse recurso, mas também dando a visibilidade, né? Promovendo a transparência de como esse recurso é utilizado. Bom, depois, então, eu tenho que guardar toda essa documentação para prestar as contas, né? Como a gente disse, né? Por quê, gente? Porque eu tenho todo um processo de execução e monitoramento do PDD Equidade, que vai valer tanto para o PDD SRM quanto para o PDD Diversidades, né? E eu vou fazer isso lá via o sistema PDD Equidade, que é aquele site lá que eu mostrei para vocês também. Bom, então eu vou ter que fazer relatórios de execução dessas atividades e as unidades executoras da escola, elas vão ter que informar, né, como é que esse recurso, né, foi implementado também. Então, eu tenho que mostrar como é que eu fiz essa contratação, essa escolha, mas como é que eu utilizei esse recurso, como é que ele está sendo implementado lá dentro da minha escola, né? Então, esse monitoramento, ele é de responsabilidade da CECADI e do FNDE, né? E ele que tem que acompanhar, então, essa execução financeira do programa via plataforma, né? Então, a gente tem que ter tudo muito organizado, porque a gente faz essa prestação de contas, então, via sistema. Bom, o que é essencial, então, gente? Guardar tudo, né? Guardar, tirar foto, né, das coisas, né, para a gente ir registrando também, né? Então, eu preciso de ter o comprovante das cotações dos preços realizados, eu preciso das notas fiscais dos produtos adquiridos, dos serviços contratados, e considerando que essas notas precisam de ter o CNPJ, o CPF, né, descrição detalhada dos itens e dos valores, assim como já acontece lá com o PDD básico. Eu preciso de ter o comprovante de pagamento, transferência bancária, boleto, né? Eu preciso de ter os termos de referência, os projetos que vão justificar a aquisição daquele material, né? Então, por que eu estou comprando aquilo, né? Porque lá no meu pai, eu preciso, né, sempre de ter as atas, né, das reuniões, principalmente do conselho em que eu decido a utilização, né, a compra, né, de determinados equipamentos também, né, e tudo isso são documentos essenciais, né, para eu justificar e para eu prestar conta, né, daquele recurso ali, né. Especificamente agora no PDDE Equidade, né, a gente tem, né, do PDD básico também, na verdade, a gente já tem o acesso a um sistema que chama BB Gestão Ágil, né, que é uma plataforma oficial que é instituída pelo FNDE, né, para comprovação e execução desses recursos que são repassados, né. Então, você tem lá o cadastro, o login, a navegação dos sistemas. Assim que você faz a adesão nesses sistemas, né, você precisa, então, quando você for fazer a compra, você é orientado no sentido de que existem esses guias ali, então, para fazer, né, onde é que você vai colocar ali, né, os documentos para prestar contas dessas aquisições, né? Mas existe, então, esse sistema ali, né, também que vem, que é o espaço ali, efetivamente, de fazer isso, né? Então, eu tenho que fazer esse registro de despesas. Por que eu estou falando isso, né? Para a gente entender, às vezes, até antes de pleitear alguma coisa, ou de entrar, né, naquilo ali, todo o passo a passo que é necessário. Mas que é o passo a passo necessário de sempre quando a gente vai trabalhar com recurso público, né? Então, eu tenho o registro das despesas, eu tenho a anexação desses documentos que a gente comentou, né? E também tem a classificação dessas despesas também, né, como custeio capital. E aí eu também tenho um conjunto de elementos, gente, só que tá tudo no guia, tá? Esses últimos slides, né, são prints dos guias mesmo, que eu vou ter os prazos de execução também, prazo de execução de recurso, o registro daquela despesa,
né, a responsabilidade, né, da unidade executora, né, o cumprimento rigoroso desses procedimentos também. A gente sabe, né, gente, que a direção escolar, né, ela acaba sendo responsabilizada, né, individualmente, o seu próprio CPF também, muitas vezes, por vários dos processos, né, financeiros, e tem responsabilidade sobre isso por, né, cerca de 10 anos, né. Então, é realmente uma responsabilização individual nessa lógica descentralizada. Então, ainda que a UEX, né, ela é responsável pelo registro das despesas, né, o diretor ele tem sim uma responsabilidade, né, efetiva sobre esses recursos aqui, né? O que o FNDE, né, ele vai fazer, né, que é quem organiza, né, e financia esses projetos? Ele vai abrir contas bancárias, né? O PDDE Equidade, ele vai precisar de uma conta bancária específica, né? Porque a gente tem as outras fontes de recursos, como o PDDE básico, né? Então, para melhorar esse sistema, né, nesse momento, né, estão sendo abertas, né, novas contas bancárias, né, para o repasse dos recursos e para também melhorar o monitoramento financeiro e o recebimento de prestação de contas. Toda essa parte, né, é responsabilidade do FNDE. Bom, alguns pontos de atenção aqui, gente, né? Finalizando essa etapa, né? O que a gente precisa quando a gente vai, então, fazer aquisição, a gente vai tentar aderir a esses projetos, né? A gente sabe que são projetos, né? Por exemplo, o PDDE-SRM, né? Que a gente está falando de um valor de 30 a 45 mil reais, né? Em que a gente realmente poderia equipar de uma forma a depender das necessidades da escola, né, mas que poderia contribuir muito, né, para equipar as salas de recursos, né? Então, a gente tem que pensar, né, em verificar o manual e o guia de orientações do PDDE-SRM, né, que é disponibilizado lá no site, né, o valor limite pela escola e as condições de elegibilidade, que a gente já comentou. Certificar de respeitar as categorias de capital e custeio, né, em que a gente tem que usar 80%, né, com capital. Lembrar sempre que a gente precisa realizar as reuniões com a comunidade escolar, isso é indispensável. Isso tem que constar, inclusive, em ata assinada que justifica as escolhas e define as prioridades sobre o que eu vou comprar, né, o que eu vou adquirir. Manter o registro de toda a documentação, né, como a gente acabou de dizer, as notas, as pesquisas de preço, dentre outras coisas. Planejar a instalação do uso pedagógico do equipamento, né, então não basta adquirir, é importante garantir que funcione, que seja integrado ao atendimento da sala de recursos multifuncionais. Considerar os prazos de execução aí, né, então eu preciso de ter um cronograma real, né? Lembrando que muitas vezes o recurso ele demora um pouco para chegar também, né? Então eu preciso fazer um planejamento nesse sentido. E pensar que um elemento principal nesse processo é a transparência, como eu disse antes, né? Publicar, disponibilizar para a comunidade escolar como que o recurso vai ser utilizado, para quem que ele atende, quais são os impactos, né? Isso são elementos que fortalecem a gestão democrática. E deixar também muito claro para a comunidade que esse recurso do PDDE-SRM, por exemplo, ele tem que ser usado para especificamente na aquisição desses equipamentos, principalmente de capital, mas também de custeio, para as salas de recurso. Eles não podem ser utilizados com outra coisa. Ah, mas a minha escola... Não, isso aí o PDDE é básico, né? O PDDE-SRM, que é uma ação integrada, ele precisa ser utilizado exclusivamente para isso, certo? Da mesma forma que dentro do PDDE Equidade, a gente tem lá o PDDE água, saneamento, ele tem que ser utilizado especificamente para aquilo, certo? Então, o PDDE-SRM ele também tem essa funcionalidade específica. E é importante que a comunidade escolar também tenha ciência disso. Bom, a gente tem sempre que também estar muito atento que os problemas com as prestações de conta eles vão bloquear o recurso, né? Então é importante que essa burocracia esteja realmente organizada,
né? E esse recurso ele não pode ser ele não pode ser acumulado ao longo dos anos, né? Então eu não posso pensar assim, não vou usar esse ano porque eu vou acumular, porque eu vou usar depois. Não dá para fazer isso, né? O que também serve aí, principalmente no caso do PDD básico também. Então todo esse recurso, né, ele tem que ser planejado e eu não posso pensar nessa lógica de, né, acumular para usar depois, que não vai funcionar no caso desses programas, né? Bom, então, a gente tem esse processo, né, só para a gente relembrar. Se a escola for contemplada, se ela estiver lá na lista de elegibilidade, ela vai tentar fazer a adesão, né, lá no sistema especificamente, né? Então, ela vai lá no sistema e aí a gente vai ter todo um processo ali de como acessar esse sistema, tá? Vou passar rapidinho aqui para vocês, mas também vou deixar disponibilizado no Moodle um guia do uso, que é um guia do MEC especificamente, que vai mostrar o passo a passo que eu vou fazer para aderir o programa, né? Então, o representante da UX, desde o momento em que ele vai entrar lá no Gov, né? Onde é que ele vai clicar, né? Que ele é um representante da UX, onde ele vai colocar o nome, o CPF, né? Depois que ele vai acrescentar a escola, né? Especificamente dele. E aí, depois que ele vai colocar lá a escola, ele vai, então, preencher o subprograma, né, que ele quer participar, no caso, se é o PDD-SRM ou outro, né? A escola adicionada, ela vai ter que aparecer ali na abinha das escolas, né? Como é que confere esses dados, como é que eu edito também os dados, né? Que é importante também nesse processo. E aí, depois eu vou ter o termo de adesão, né, especificamente, que é a segunda setinha que aparece aí na tela, gente, né? E nesse termo de adesão, então, eu preciso assinar especificamente esse termo de adesão em que eu vou estar indicando também, né, que eu vou, né, que eu estou de acordo, né, com aqueles critérios também, que eu vou aderir ao programa e estou concordando, né, com esse conjunto de elementos que precisam ser considerados, né, aqui, né? Então, eu gero um termo, aí eu tenho a assinatura desse termo, né? E aí eu tenho também o processo de acompanhamento também desse plano depois que eu assinei já o meu termo de adesão. Certo? Então, esse é um passo a passo aí, né, que as escolas podem seguir para, no sistema, na plataforma especificamente, né, para aderir ao PDD-SRM. Lembrando que, para aderir ao PDD-SRM, a escola precisa estar na lista de escolas elegíveis, né, e aí depois ela precisa, então, ela primeiramente, né, entrar lá, né, para fazer esse termo de adesão, e também as secretarias, que é o segundo passo que eu falei lá no início, né, também precisam se responsabilizar por dar o apoio técnico, né, para essas unidades executoras. Bom, finalizada a nossa discussão sobre o PDD-SRM, né, e também as possibilidades no âmbito ali do PDD Diversidades, né? Só para finalizar, eu queria comentar um pouquinho sobre o programa Escola Acessível, tá? O programa Escola Acessível ele existe já há algum tempo, né? Também e é uma outra forma da gente adquirir recursos. Ele não está no escopo aqui do PDD-SRM, que é o central que a gente está discutindo, mas é importante também, né, a gente salientar que ele existe lá, é também uma ação, né, integrada lá, né, dentro, né, daquelas ações integradoras, né? Então, o programa Escola Acessível, gente, ele existe desde 2007, né, e ele faz parte do PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi implementado lá em 2007, né? Então, por meio desse programa Escola Acessível, inclusive, que muitas das salas de recursos multifuncionais, elas foram sendo implementadas, né? Então, o recurso, ele é oferecido, né, por meio do PDD interativo, né, que é aquela ação, né, integrada ali, e ele é também direcionado, né, para a implantação das salas de recursos multifuncionais. Qual que é o objetivo, então? Promover a acessibilidade como medida estruturante para consolidar um sistema educacional inclusivo, promovendo condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos, à comunicação, informação nas escolas públicas e ao ensino regular, né? Então, o PDD-SRM, ele é mais voltado, gente, para as escolas que já possuem sala de recursos,
né? E o programa Escola Acessível, né, que existe há mais tempo, ele está mais direcionado para a implantação das salas de recursos multifuncionais, né? Então, para isso acontecer, né, é preciso que exista uma solicitação que precisa passar pela Secretaria do Estado ou do município, né, que tem que preparar um plano de ação para a implementação da sala de recursos multifuncionais naquela escola após uma avaliação prévia, né? Então, gente, para participar do programa Escola Acessível, né, a secretaria, na verdade, ela também precisa aderir, né, por meio do sistema, né, do PDD interativo, que é aquele sistema verdinho que eu mostrei para vocês no início, e nesse sistema, então, vão ser enviados a indicação da escola e um plano de ação. Ou seja, eu tenho que construir por que é que eu preciso de uma sala de recursos multifuncionais, né? E olha, eu não estou conseguindo enviar meus alunos para outras escolas, que é o que acontece em muitos lugares, eu quero solicitar uma sala de recursos multifuncionais. Então, eu tenho que justificar e eu preciso fazer um plano de atendimento também para essa sala de recursos multifuncionais. Esse plano de atendimento é parecido com aquele plano de atendimento que a gente comentou do PDD-SRM, porque eu preciso indicar ali qual é o público, né, e quais são os equipamentos que eu vou precisar, então, para implementar essa sala de recursos multifuncionais. Quais são, então, os itens financiáveis? Eu posso financiar rampas, eu posso financiar sanitários, eu posso financiar vias de acesso também, eu posso também fazer instalação de corrimão, sinalização visual, tátil e sonora, né? Então, eu tenho essa adequação arquitetônica que também como itens financiáveis desse programa, né? E também cadeira de rodas, material esportivo, recurso de tecnologia assistiva. Então, eu também tenho os itens financiáveis, né? Como cadeira de rodas, material esportivo, recursos de tecnologia assistiva, bebedouros, mobiliários acessíveis também que podem ser acessados com esse programa, né? Então, gente, esse programa, né, Escola Acessível, ele também é uma possibilidade que as escolas podem se organizar junto às suas secretarias, né, para solicitar a implantação das salas de recursos multifuncionais. Bom, por fim, né, então, a gente viu aqui hoje, né, fizemos um levantamento aí do que a gente já tinha discutido sobre as formas de financiamento, né, até chegar no financiamento descentralizado promovido pelo FNDE, especificamente com o PDDE. Vimos que existe o PDDE básico, o PDDE qualidade, o PDDE equidade, e que dentro do PDDE equidade a gente tem o PDDE SRM, né, que é o PDDE para a sala de recursos multifuncionais. Vimos também que o PDD-SRM não é o único programa que destina recursos para a educação inclusiva, né? A gente tem o próprio PDD Diversidade, em que a gente também pode, né, a gente também pode utilizar esses recursos. E a gente também tem o próprio Programa Escola Acessível, né? Mas, gente, o próprio PDD básico que chega na escola, ele também pode ser utilizado para a educação inclusiva. A questão é que a gente está falando de um montante de recurso que não é tão grande para dar conta de muitas questões que a escola tem. Mesmo que ele seja suplementar, ele é o recurso que chega efetivamente na escola, né? Mas, muitas vezes, a questão da educação inclusiva não entra nesse rol de prioridades. E aí, cabe à minha comunidade, né, à minha equipe, né, aos meus conselhos discutir, né, porque eles podem também ser utilizados, esse recurso do PDD básico, para a inclusão, certo? Né? Então, não significa que isso não pode ser utilizado, né, para, né, comprar equipamentos deste ou de outro tipo, desde que atenda, né, o rol, né, ali do que está colocado no PDD básico entre custeio e capital, eles podem ser utilizados também. Mas claro, né, gente, que a gente tem programas específicos para isso, se a escola for elegível, é muito interessante, né, que a escola, apesar dos elementos aí burocráticos, participem, porque é uma oportunidade de financiamento muito interessante. Bom, olhando para isso tudo, né, a gente não pode deixar, né, de salientar que apesar da gente pensar que esses recursos, né,
são muito bem-vindos, né, e são essenciais para a gente garantir o direito à educação, a gente ainda está falando de um recurso que não é para todas as escolas, né, que tem escolas aí que têm prioridades, né, e que tem que cumprir, né, aqueles critérios de elegibilidade, como a gente discutiu antes. E que, de forma geral, né, quando a gente fala do PDDE, todos os tipos de PDDE, então, gente, pensando que até agora, né, a gente falou desses diferentes tipos, né, de possibilidades de utilização do PDDE, que são muito interessantes, que devem ser utilizados, né, mas que a gente está falando de um recurso em que as escolas elas precisam estar nos critérios de elegibilidade e também de prioridade. E olhando, né, para o processo, né, de descentralização de recursos, né, que o PDDE acaba materializando efetivamente, né, é importante a gente refletir sobre as tensões, né, que existem, né, quando a gente está falando dessa questão, que, como eu disse no início da aula, né, estão entre essa questão da autonomia que a escola tem, mas, ao mesmo tempo, em que medida que isso também significa uma desresponsabilização do Estado? Porque acaba deixando, né, para a escola muita responsabilidade. Por exemplo, a própria responsabilidade de aderir aos programas, né, de fazer todo o processo burocrático, muitas vezes sem ajuda, né, muitas vezes sem equipe, né, para fazer todo esse processo, né? Então, o que falta, quando a gente fala de descentralização, não significa que as escolas e que os municípios, os estados, eles estão sozinhos, né? A gente fala do regime de colaboração, né? O regime de colaboração, ele precisa ser fortalecido, né? A gente tem vivenciado, né, processos de fortalecimento do regime de colaboração. Esse programa de formação continuada é uma expressão do regime de colaboração, por exemplo, né? Mas a gente precisa avançar também nesses aspectos, né? Então, essa tensão, ela precisa ser considerada, né? Essa centralidade, né, no gestor também, que muitas vezes precisa ali vincular, muitas vezes não, tem que vincular ali o seu CPF, a prestação de contas, se responsabiliza efetivamente por aquele recurso, né, como um servidor, né, e às vezes são bastante pesado, né, e isso acaba inibindo também em alguns aspectos, né, a adesão a alguns programas, né. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, né, a responsabilização, né, das equipes gestoras em relação, né, à utilização de recursos. A gente tem um processo de burocratização, né, nesse processo todo, como a gente trata com recurso público, né, a gente precisa prestar contas e isso precisa ser transparente, né? As plataformas, né, elas, por um lado, têm ajudado, né, esse processo, né, de tentar desfazer algumas burocracias, mas, ao mesmo tempo, muitas burocracias persistem, né, ainda aqui com isso. Até porque muitas escolas e muitas equipes, né, precisam de auxílio para lidar com isso, né? Se a gente entra lá no site do programa, a gente tem vários guias, várias resoluções, né, que estão se modificando também ao longo do tempo, de uma forma bastante rápida, né? Então, é importante orientação nesse sentido também. E a falta de informação e tempo para adesão também, isso muitas vezes, né, não chega lá na ponta, não consegue chegar a tempo lá na escola, né, e aí a escola não consegue, não consegue, por exemplo, aderir no tempo hábil, né. Nesse ano, por exemplo, a gente já teve ciclos, né, de adesão ao PDDE SRM, né, que já se findaram, né. Então, esse processo, né, de chegar lá na escola essas informações e ter esse tempo para adesão e ter esse auxílio também, eles são fundamentais quando a gente pensa esse processo, né, para que efetivamente esse processo lá dentro da escola ele também consiga acontecer de forma democrática. Bom, gente, então, um pouco sobre isso que eu queria comentar com vocês hoje. É muita informação, né? Muita coisa, muito programa, né? Felizmente, né? São possibilidades de financiamento, né? Então, que são novas também, algumas. Então, eu queria trazer aqui para vocês, né, a possibilidade, já que a gente não conseguiu, né, fazer a nossa aula síncrona, né, de a gente abrir um espaço para tirar dúvidas, né? A gente vai organizar isso e também explicar para vocês aqui a nossa atividade, né? A nossa proposta de atividade aqui, que também vai ser para vocês apresentarem lá no nosso evento final, né?
a gente elaborar uma prévia de um plano de aplicação do PDD-SRM, né, considerando o conjunto de discussões que a gente empreendeu até aqui. Né? Como o PDD-SRM ele vai contemplar, né, especialmente as escolas que já possuem saldo de recursos, né, a gente vai propor o seguinte: as escolas que possuem saldo de recursos, né, que vocês façam esse planejamento, né, de atendimento, considerando o número de estudantes atendidos na SRM, a justificativa, né, que indica os principais desafios e problemas identificados, o objetivo, né, de aderir ao PDD-SRM, a importância, né, da criação de uma sala, as ações e os itens a adquirir ou adequar a justificativa, o cronograma de execução, os responsáveis pela execução, transparência e os indicadores de avaliação. Esses são elementos, né, que são requeridos, né, tanto para aderir ao PDD-SRM, quanto também para requerir a implantação de uma sala de recursos, né, via PDDE Escola Acessível, né? Então, a proposta é vocês pensarem, né, esse conjunto de elementos, desse plano, né, de aplicação, esse plano de adesão, digamos assim, em pensar a realidade de vocês, né? E quais equipamentos seriam necessários, por que seriam necessários, se não tem sala de recurso, por que quer sala de recurso, né? Como é que vocês vão monitorar isso, como é que vocês vão conversar com a comunidade, demonstrar isso para a comunidade, o que está sendo feito com o recurso, como é que vocês vão avaliar, né, se isso está funcionando ou não está funcionando. Né? Então, a ideia é fazer, não precisa ser uma coisa muito extensa, né? Mas para que a gente possa pontuar, né, todos esses itens aqui, né, numa proposta aí de plano de aplicação, né, para criação ou ampliação ou para adesão ao PDD-SRM, tá? Bom, então a proposta é essa. Agradeço, né, a companhia de vocês, né, até o final desse vídeo e fico à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir a partir disso. É isso.